Nós estávamos ontem, dia 8/1/2023, conectados aqui nos nossos estudos, trabalhando e escrevendo artigos e conectados sempre com mensagens que chegam dos portais, como a 247. Né? Então, a invasão, né, do Congresso Nacional, do STF, do Planalto. Então, começamos a acompanhar e, ao mesmo tempo, colocar no Facebook, dizendo Brasil em chamas, e o Face, ninguém fala nada. E daqui a pouco começou a pipocar cada vez mais, né? e informações, notícias, mas nós não tínhamos ao certo do que se tratava. E alguns vídeos, né, acompanhando ali os vídeos, o cara invadindo uma multidão e depois, né, tudo quebrado. Então, gente, assim, quando nós falamos de máquinas desejantes, quando nós falamos de máquinas inteligentes, né, como a que nós estamos utilizando aqui, o que o Guattari fala de era pós-mídia, a utilização das mídias. Tudo isso aí não decorre apenas de uma questão técnica, né, quando nós falamos de máquinas, e sim de uma relação que remete à máquina social e, sobretudo, à máquina humana. Então, existe um conceito que é um conceito de mega máquina que Deleuze e Guattari utilizam, né, no Antiédipo. Né? E toda essa mega máquina, ela culminou num fascismo e num nazismo na Europa, que é o continente que ele mais matou. Né? Então, assim, essas máquinas humanas, quando elas são levadas por determinadas informações, no sentido que a informação ela pode ser pensada como a inclusão de uma forma sobre uma matéria, e essa questão é a questão do idealismo, dizer que a ideia, a forma é superior à matéria, isso vai levar a concepções políticas e sociais, né, onde nós sempre veremos que a matéria, o povo, a massa, a multidão não tem condições, segundo esse idealismo, essa preeminência da forma, né? Eles sempre dirão que nós não temos condições de manter uma administração de um povo, uma produção, uma administração vindo da matéria, vindo da massa, vindo do povo, vindo da multidão, vindo da multiplicidade. Né? E isso desde tempos remotos. O Guattari, quando ele se refere à questão da mega máquina, ele chama de Urstat, é o estado primitivo originário. Então, se nós vivemos hoje todo esse sofrimento, e esses últimos anos, esses 6 anos, foram anos de sofrimentos no nosso corpo e na nossa psique, nós sofremos muito, né? O que decorre de tudo isso, dessa mega máquina... Só um instantinho. Sabia que você ia comprar 2. O que foi? Não, eu sabia que não eram só. O quê? Não, mas é bom, isso é bom, é bom. Não estou falando nada, não. Eu acertei. Então, assim, não, mas estamos falando, gente, de máquinas inteligentes, falando de celulares aqui. Então, nós existimos num campo social, em sociedade, né? Existe o que se chama a passagem daqueles estudos, que é do estado de natureza para o estado civil, esse que nós estamos vendo. O estado, ele ocorre em meio ao mercado, né? Nós temos a questão do estado antigo imperial, do Urstat, né? Invadindo, por exemplo, no que se chama Brasil, né? A invasão dessas terras daqui, desse continente da América do Sul, né?
onde os povos originários viviam. O Estado chegou, né? E o Estado fez o quê? Tirou todos os códigos. Então, nós podemos pensar, aqueles povos que viviam aqui eram ditos selvagens. Aí chegaram os ditos europeus, bárbaros, né? E isso também não só aqui no Brasil e na América do Sul, mas também em África. E a divisão entre África e América do Sul é uma divisão de um continente chamado Gondwana, que se partiu e no meio apareceu o Oceano Atlântico, né? E no Oceano Atlântico existe uma história que é uma história real, viva, e ela é geográfica, porque ela é o deslocamento forçado de um continente africano para um continente da América do Sul, né? E a questão da escravização, né? Dos povos pretos africanos, né? E toda essa escravização gerou o que é o capitalismo, né? Mas as relações entre selvagens, bárbaros e civilizados e o capitalismo, elas são relações que implicam vida não orgânica e implicam uma vida que nós estamos tratando agora, a partir do que o Michel Foucault vai falar para nós, uma vida não fascista. A vida não orgânica, essa questão vai remeter aos manuscritos de Karl Marx, de 1844, e vai remeter também aos estudos de Gerard Granel, que aparece no primeiro capítulo do Antiédipo das Máquinas Desejantes. Então, nós estamos mostrando que não se trata de uma teoria, mas sim de uma máquina, né, social, que essa máquina ela se construiu como uma máquina social, uma mega máquina, onde vidas, multiplicidade de vidas, de milhares de vidas, foram, digamos assim, capturadas, orientadas para um desejo de eternidade, né? Então, esse protótipo do fascismo, esse protótipo da família, da pátria, de Deus transcendente, ele já vem de muito tempo. E nenhuma máquina técnica, ela é uma máquina técnica por si mesma, ela é uma máquina social, né? O Deleuze deixa muito bem explícito no diálogo com Cléber Arnet, e o Guattari deixa muito bem explícito em todos os seus escritos, né? Então, uma máquina ela vai sempre estar ligada a um processo de desejo, e o desejo sendo produção, né? E essa questão nós aprendemos no Antiédipo, e essa questão do desejo como produção vai ser remetida aos escritos de Marx, de 1844, e o Marx vai dizer que o homem ele não se separa da natureza, porque a natureza é o corpo não orgânico do homem, né? E que o sentido de ser do homem é o sentido de ser do sensível, e esse sentido do ser é um sentido de produção. Então, não existe um artifício que não seja produção, não existe uma natureza que não seja produção, não existe um campo social que não seja produção, e por isso nós estamos aqui não falando de teoria, mas que é preciso construir um campo social que seja produção não fascista, né? E é isso que o nosso querido Foucault vai nos mostrar, né? O Foucault, Deleuze, o próprio Guattari, o próprio Derrida, eles não são teóricos, né? Apenas, né? Eles são coletivos. Então, olha, o Sabotagem Revolta a Ordem, isso é um coletivo que está produzindo, olha aqui, ó, esse coletivo está produzindo desde 2004 textos, muitos textos que nós já pegamos aqui, né? Anarquismo Preto e vários outros, para justamente pensar esse coletivo durante vários trabalhos de Foucault, né? Então, você tem. Então, é importante pensar sexo, poder e a política e a identidade, introdução à vida não fascista, escolha sexual, ato sexual, né? Silêncio, sexo e verdade, verdade, poder e si, além das fronteiras da filosofia, o filósofo mascarado, da amizade como modo de vida, como estética da existência, a estética de si, o ocidente e a verdade do sexo, o que é iluminismo, omnis et singulatim, por uma crítica da razão política, o que é a crítica, crítica e alflarum. Então, Foucault ele sempre vai entrar nas nossas lives, né, a partir de Deleuze, de Guattari, pelo texto que ele escreve, né? E nós vamos mostrar logo
Qual é a relação de Foucault com Deleuze e com Guattari quando ele fala do antiédipo? Então, assim, de uma vida não orgânica, o desejo como produção, de uma vida não orgânica que vai remeter ao Marx, dos manuscritos de 1844, a ontologia marxista e a questão do corte epistemológico, que o Gerard Granel, que é uma nota que o Deleuze e o Guattari colocarão no primeiro capítulo de Máquina Desejante. Né? Então, esse prefácio do Antiédipo, né, ele é feito na edição americana. É prefácio em Gilles Deleuze e Félix Guattari, o Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, Nova York, Viking Press, 1977, página 11 a 14, tradução do nosso querido professor de filosofia africana, o Anderson Flor do Nascimento, da UNB. Né? Um dos maiores professores que existe no Brasil, vários colegas, né? Ele é da Universidade de Brasília, da UNB, ele trabalha, inclusive tem um site de tradução de vários textos de filosofia e de pensamento africano. O nosso querido professor o Anderson Flor do Nascimento. E é engraçado que ele coloca o Anderson Flor do Nascimento, coloca o F minúsculo e o Nascimento minúsculo, como a Bell Hooks faz também. O importante não é o seu nome, o importante não é o eu, o importante somos nós. Então, gente, nós vamos produzir com Deleuze, com Guattari, com Spinoza. E nós sempre acentuamos esses dois filósofos. Guattari esteve no Brasil e Foucault também. Né? Nós fomos convidados uma vez para fazer uma mediação num colóquio Foucault, interlocuções Foucaultianas aqui no Cariri. Né? Veio o Peter Paul Pelbart, veio o Vladimir Safatra, veio muita gente, foi um colóquio muito lindo. Nós fomos convidados para mediar algumas mesas, mas aí o Jordano Bruno, colega nosso, graduado aqui conosco, estuda Foucault, ele não pôde ir. Eu ia mediar a mesa que ele ia falar. E aí eu fui um dos palestrantes, aí eu tinha ganho um texto do nosso querido Celestino, Conversações, né? Conversações, não. Comecei a estudar o texto, né? Comecei a estudar, né? O Guattari, falando de Foucault, as relações que ele gostava muito do Foucault, claro, né? E as defesas que ele fez e o Guattari ele fazia um confronto com os fascistas. Né? E o Foucault ele vai mostrar que toda a questão do antiédipo, né? Então ele vai dizer, eu vou até aumentar aqui. Né? O Guattari e o Foucault estiveram no Brasil. Deleuze não esteve, mas dos textos. Isso não quer dizer que não é, mas são dois autores, né, que de nós ler, né, que nós estamos vendo no Brasil, né, ser colocada sob a égide, o rosto, a ótica do fascismo, né, financiado pelo capitalismo, né, patriarcal, racista, homofóbico, né, centrado num Deus transcendente, numa família de piano nuclear, né, num consumo capitalista, racista, homofóbico. Né? É isso que nós vemos no Brasil. E qual é o combustível, o ingrediente disso tudo? É o desejo. Né? Agora, um desejo edipiano em que um pai, né, ele quer se colocar como superior, né, a todos os entes, né, que existem. Isso é o idealismo. Né? Isso é a nível de uma política e de um estudo das psicopatologias. É a psiquiatria idealista, produtora de neurose, produtora de paranoia, né?
E o motivo desse é o desejo, e é sustentado na família, né? Família de Piana, né? Que tem um significante sempre um pai que dá as ordens, sem fazer porra nenhuma para ninguém. Né? Só fala, só fala, só fala. Né? Que é esse cara aí que está escondido. Todo covarde ele é escondido. Né? Ele fugiu, né? E olha o que aconteceu. Os caras destruíram tudo, meu amigo. Destruíram tudo. O que se chama de democracia, os caras vieram para destruir tudo. Agora, justamente isso que eu tenho que pensar. Que desejo é esse? Que máquina é essa que esses caras... Isso é a mega máquina. Agora, nós vamos ficar fazendo teoria sobre Deleuze e Guattari, sobre Spinoza. Né? Então, é preciso agir em termos de leis. Né? E aqui nós vamos entender a questão do artifício, do transcendental. Né? Porque no Jacarezinho, né, eles chegam matando todo mundo. É preto, é branco, é sarará, é pobre. Né? O motivo é prender bandido. Ali a polícia não fez nada, o exército não fez nada, estava no meio ali, ó. Isso é a maior covardia que você possa ver. Então, o que adianta você estudar? Né? Você trabalhar, né? E você vivendo, sendo escravo dessa gente o tempo todo, que não faz nada para ninguém. Por que eles estão fazendo isso? Sabe por quê? Porque eles sabem que eles vão ser presos, todos eles. Isso que eles fizeram aí, olha, eles quebraram tudo, mas eles matam político, eles matam juiz, eles matam todo mundo. E isso é um desejo. Né? Eles inventam joguinhos nos computadores para as crianças brincar de arma, um matando o outro. É essa pedagogia. Né? É liberdade e fogo. Né? São os CACs. Isso vinha sendo anunciado o tempo todo. Com medo de quê? Com medo da imanência. Com medo de uma população que pudesse construir coletivamente uma política de distribuição de justiça. É isso que nós vemos ao longo desse tempo todo. Né? Isso é real, isso é material, isso não é ideal. Não adianta só a conversinha fiada, a falinha bonitinha. Né? A representação. A questão é material. As pessoas não têm o que comer no Brasil. As pessoas passando fome na fila do osso, esses caras quebrando tudo para justificar o quê? Que foi uma ação política, eles compraram voto. Compraram voto, eles achavam que eles iam ganhar. Compraram voto. Era de 2 em 2 minutos anúncio do fascismo passando na televisão. Então, a questão de Foucault é a realidade material. O antiédipo ele não pode ser lido como uma nova referência teórica. Isso seria um erro de leitura. Vocês sabem essa famosa teoria que se nos costuma anunciar, essa que vai englobar tudo, essa que é absolutamente totalizante, tranquilizadora. Essa nos afirma que tanto precisamos nesta época de dispersão, de especialização, onde a esperança desapareceu. Não é preciso buscar uma filosofia nesta extraordinária profusão de novas e múltiplas enunciações fascistas. Então, Foucault, por que nós estamos repetindo? Porque nesse encontro do Guattari, interlocuções Foucaultianas, nós, além de ler o Guattari Confrontações, nós pegamos esse texto do antiédipo. Né? Porque, infelizmente, o Brasil ele vive de moda, em todos os sentidos, é moda e, sobretudo, filosófica. Qual é o filósofo coreano da moda? Qual é o filósofo africano? Filósofo chinês da moda? Então, gente, é uma questão muito séria. Né? É uma questão muito séria. O antiédipo ele não pode ser lido, né, como um livro que tem, digamos assim, uma questão teórica em pauta. Não é uma teoria do desejo. Não é uma teoria do desejo. Seria um erro ler o antiédipo como uma nova teoria. Então, o antiédipo ele mostra, para começar, a extensão do terreno ocupado.
Porém, ele faz muito mais. Ele não se dissipa no denegrimento dos velhos ídolos, mesmo se diverte muito com Freud, sobretudo, nos ensina a ir mais longe, nos incita. Então, gente, essa questão da incitação, ela pode ir por vários caminhos, mas nós conhecemos dois. Um é da paixão alegre, né, que vai nos levar para a ação espinosa e a potência de pensar e agir, né? Ou outra que vai nos levar para paixões tristes, para a paixão de abolição e para o fascismo, né? Então, ler o Antiédipo com uma nova referência teórica seria um erro de leitura. Vocês sabem essa famosa teoria que nos acostumaram a anunciar. Essa que vai englobar tudo, essa que é absolutamente totalizante e tranquilizadora. Essa nos afirma que tanto precisamos nesta época de dispersão e de especialização, onde a esperança desapareceu. Então, não é preciso buscar uma filosofia nesta extraordinária profusão de novas noções e de conceitos surpresa. Não é essa a questão teórica. O Antiédipo não é um Hegel brilhoso. A melhor maneira, penso, de ler o Antiédipo é abordá-lo como uma arte, no sentido em que se fala de arte ou de habilidade, de ars erótica. A arte aqui é uma habilidade, né? Uma habilidade de técnica mesmo, de construção, de poieses, né? Apoiando sobre noções aparentemente abstratas de multiplicidade de fluxos de dispositivos, de agenciamento, de acoplamento, análise da relação do desejo com a realidade e com a máquina capitalista, máquina entre aspas, contribui para responder a questões concretas. Então, o capitalismo, ele, se nós falarmos de selvagens, de bárbaros civilizados, os selvagens, os ditos primitivos, eles codificavam os corpos, né? Porque pensar a filosofia contemporânea de Deleuze e Guattari é pensar os fluxos e as codificações. Nós somos fluxos, sim, mas fluxos codificados. Deleuze fala isso. Codificados, sobrecodificados e descodificados ou axiomatizados. Pensar a filosofia política com Deleuze e Guattari é pensar fluxos, sim. Nós não somos, nós nos tornamos fluxos, né? Codificados, sobrecodificados e axiomatizados, né? Então, assim, eu creio que não pode ter ressentimento, sabe? Quando se estuda essas questões dentro de uma perspectiva de pensamento contemporâneo, né? Não adianta ficar falando que Deleuze e Guattari foram muito duros com a psicanálise. A questão são os três problemas que o Deleuze coloca a partir de sua leitura do Psicanálise e Transversalidade. Como colocar, levar a psicanálise para grupo militante, né? Uma psicanálise que ela quer normalizar tudo no Édipo. O desejo ele nunca é revolucionário. O desejo ele é fantasmático, é uma lógica de fantasma. A menina deseja o pai e o menino deseja a mãe. Que gracinha isso. Isso é muito... que gracinha esse complexo de Édipo, né? E o desejo que está produzindo a exploração, a miséria, a submissão das pessoas às coisas, né? O poder que os adolescentes têm no mundo, né, de revolucionar, ele é todo gerado para o consumo. Tudo bem, mas isso não quer dizer nada, se não é negativo, porque o que Deleuze e Guattari dizem, consumo, registro, são do âmbito da produção. Então, você tem, ao mesmo tempo, três problemas relativos ao desejo revolucionário, como levar a potência do desejo revolucionário para a psicanálise e como levar as questões do inconsciente, que são discutidas, primeiramente, de modo fantasmagórico, pela psicanálise, para um inconsciente produtivo, para um desejo como produção, pegando os textos de Marx, né? Pegando os textos de Marx de 1844. Então, olha, não existe introdução à esquizoanálise, não existe essa questão burocrática acadêmica de você fazer aula e dar aula sobre o Antiédipo. Isso é uma mentira. Não existe introdução à esquizoanálise, é outra mentira capitalista, né? A questão é a potência revolucionária do desejo que você produz, né, com ele. Porque não há mundo, o mundo ele é produzido. Não há sensível, o sensível ele é produzido, né? Então, isso é uma mentira, você fazer cartazezinhos, colocar coisas como cartaz que vai dar uma verdadeira aula sobre o Antiédipo. Isso é uma mentira. Não existe filosofia. Não é preciso buscar uma filosofia nesta extraordinária profusão de noções e conceitos de surpresa. Isso é uma mentira, né?
Isso já é a questão do capitalismo e a questão de uma teoria da significação de uma máquina despótica, uma mera máquina simbólica, normalizadora, que vem da burguesia, né, que sempre teve a primazia do letramento, da escrita e que quer se apropriar de Deleuze e Guattari. Então, como você pode deixar de falar de esquizoanálise, deixar de falar de Deleuze e de Guattari, sem utilizar os textos de Foucault para mostrar que se trata de uma arte, não de uma teoria? Porque a política, o desejo revolucionário, não é você ficar passando a mão na cabeça dos outros, não. É você ver que o dia a dia ele é produzido. E nós estamos dentro do capitalismo, nós não estamos no comunismo. Porque esses caras eles quebram tudo para dizer assim, vocês não podem entrar no comunismo. Vocês têm que ser capitalistas. Vocês têm que axiomatizar, você tem que comprar, gastar dinheiro, ficar na miséria. Isso que eles falam. Colocar medo para você entrar dentro do capitalismo. Né? Para ficar se regozijando com os produtos do capitalismo. É só abrir a televisão, tem um carro novo, tem um celular, tem uma bicicleta nova. Agora, quem trabalha, quem produz, né, são os trabalhadores, e eles estão retirando o trabalho, o emprego dos trabalhadores e da trabalhadora. Então, você vai fazer o quê? Você vai atender telefone, você vai pegar uma bicicleta para fornecer comida, você vai trabalhar como colocar um carro no estacionamento. Se você é pobre, se você é preto, você não pode entrar na universidade, eles são contra as cotas. Eles são os nazistas, a extrema-direita. E agora veio à tona. Agora, o que vai fazer disso? É a anistia? O que o governador de Brasília fez? O que segurança pública está fazendo nos Estados Unidos? E aí o mentiroso lá, somente o fugitivo, o covarde, né? Foram todos viajar, todos eles para onde? E agora, o que vai acontecer? Destruíram tudo. E dentro das universidades, e dentro da filosofia, o que nós vamos fazer? E dentro das casas edipianas, da família edipiana, vai continuar essa mesma coisa? Então, como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida? Ars erótica, que remete ao sensível, ars teorética, que remete aos conceitos, e ars política, quer dizer, que remete ao convívio social, do desejo do social. Então, daí os três adversários, quase o antiédipo, se encontra confrontado, três adversários que não têm a mesma força, que representam graus diversos de ameaça e que o livro combate por meios diferentes. Há todo um erotismo nisso aí, né? nesse campo de invasão. Aqueles caras ali são os caras mais recalcados. Né? Eles têm que ter roupa de marca, ele tem que ter aquela barbinha feita, aquela roupa, aquele cabelinho, né? Ele tem toda uma estética, né, do desejo erótico, eles sentem prazer, eles babam, têm orgasmo quando eles pegam naquelas marcas, quando eles colocam as marcas no peito, né? Os carros importados. Tinha um que lá em Belo Horizonte, ele chorando que era pobre, ele vem num Porsche. Né? Então, a questão é essa. Como é que o desejo volta-se contra si mesmo? Né? Então, assim, o Descartes, né, que é o fundador do idealismo, ele diz, penso, logo existo. Né? Quer dizer, é um eu que é ideal, que ele pensa a hora que ele quer. E o Freud, ele fez um corte nisso tudo, dizendo, não é a nossa consciência que nos move e a nossa vontade consciente. Há um desejo inconsciente, chama-se clivagem da subjetividade, e o Freud ele fala do id, do ego e do superego, e ele fala do pré-consciente, do inconsciente, né? e fala de três tópicas, né? As três tópicas de Freud. Né? Então, assim, como pensar o desejo, não como um desejo apartado da política, do social, né? Mas o desejo ele sendo justamente um motivador, o motor desse social. Agora, se você vai pela psicanálise, você vai ficar no fantasma. É o pai, é a mãe, é o Édipo, e o desejo é fantasmagórico. Ele não é revolucionário? Olha, de uma certa maneira, é preciso ver que tipo de revolução, porque existem revoluções burguesas. Esses caras aí que estão invadindo estão dizendo que estão fazendo uma revolução, né, de transformação. Então, é um investimento de desejo.
Agora, nada disso funciona sem informação, né? Agora, foi avisado, né? E um montão de vacilo, né? Nós já vemos um montão de vacilo isso tudo, então não tem que ficar dando mole para milico, miliciano, terrorista, né? Torturadores, né? Que não exista mais, nunca mais no Congresso Nacional, um crápula, covarde, fugitivo, que vá defender torturador, né? E defendendo no impeachment da Dilma e dizendo que era o terror da Dilma. Isso foi permitido e mais de quantos milhões de votos, né? Então, é esse Brasil, que é um Brasil fascista, né? Que nós temos que lutar contra ele. Agora, o fascismo ele começa na cozinha, sabe? Eu ouvia nos rádios, comendo na televisão, nos quartos, né? Dentro das igrejas, né? São as vozes que reproduzem isso e ninguém fala nada. Porque as pessoas querem ser bonitinhas, ter um corpinho bonitinho, magrinho, musculoso, né? Com roupa de marca. Mas e aí, ó? Nós estamos, ó, olha o que eles fizeram. E quantos foram mortos? Quantos são mortos nas comunidades, nas favelas, os pretos, né? Tudo aquilo que é diferença. É nordestino, é LGBTQIA+, é diferença, é deficiente, é animal, é todo mundo sendo incinerado. Então, daí os três adversários quais o antiédipo se encontra confrontado, três adversários que não têm a mesma força, que representam grau diverso de ameaça e que o livro combate por meios diferentes. Os ascetas políticos, os militantes sombrios, os terroristas da teoria, esses que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político, os burocratas da revolução, os funcionários da verdade. Vindo para que registram cada signo e cada sintoma que gostariam de reduzir a organização múltipla do inimigo maior, o adversário estratégico, embora a oposição do antiético a seus outros inimigos constitua mais um engajamento político, o fascismo. Não existe texto mais potente, uma resenha mais potente sobre o antiético do que o texto de Michel Foucault, Introdução à Vida Não Fascista. E nós tivemos a alegria de ler esses textos lá nesse congresso documentado, está no YouTube, né? E porque nós ganhamos um livro Confrontações e pegamos o antiético, Introdução à Vida Não Fascista, que nós já tínhamos há muito tempo, né? Como A Verdade e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault, né? Que nós estudamos Foucault há muito tempo com Cláudio Piano, estudamos Deleuze e Guattari também, né? Aí Foucault virou uma moda no Brasil. Uma moda. E utilizar o desejo das massas. Mas é aqueles que andam de camisa, aquela roupa camuflada, camisa preta, né? Eles têm uma marca, né? É sempre uma calça camuflada, uma camisa cinza, careca, ou com um tipo de tatuagem, né? Sempre uma suástica, eles sempre cultuam a suástica. São os fascistas, né? Nazistas. Odeiam preto, pobre, nordestino, a diferença, odeiam gay, lésbica, travesti, LGBTQIA+, e outras siglas que vieram. Adoram dinheiro. Adoram o agronegócio, adoram invadir as terras da Amazônia, destruir árvores, destruir os índios, fazer garimpo ilegal, e eles são a lei. E as máquinas de mídia apoiando esses caras com seus discursos. E aí? Então, não somente o fascismo histórico de Hitler e de Mussolini, que também souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, como o Reich escreveu, né? William Reich, Psicologia de Massa do Fascismo. Mas o fascismo que está em nós, todos, que martela nosso espírito e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina e nos explora. Eu diria, diz Foucault, sublinhando, que o Antiédipo, que seus autores me perdoem, é um livro de ética.
E aí, por isso que o Marx vai aparecer a potência não orgânica, ou o corpo do homem, o nosso corpo é a natureza. Tudo que nós consumimos em termos de síntese passivas vem da natureza. Uma maçã, que Deus falou para Adão, segundo Spinoza, não come essa maçã, mas o Adão, de sacanagem, falou, eu vou comer. E Deus dizia, você desconhece as causas. Não é questão de pecado original, não é moral. É falar, nós desconhecemos as causas do fascismo. Não, nós desconhecemos. Nós somos sem vergonha, isso sim. Que nós sabemos quais são as causas do fascismo. Agora, não temos vergonha na cara para lutar, para fazer uma política. Nós somos sem vergonha, covardes, né? De não agirmos e de não abrirmos texto, e não estudarmos e não fazermos aula para combater essa coisa toda. É o BNCC, Base Nacional de Currículos e não sei comum de currículos. Então é preciso descolonizar, decolonizar o pensamento. Sair desse mundo europeu, anglo-saxão, anglo-americano, esse culto inglês, essas coisas inglês. Nós não queremos destruir a Inglaterra, nem os americanos, não. A questão é pensar o Sul, né? Eu estava assistindo agora, aqui na 247, no Conecta, um professor argentino, que em 2019 ele escreveu Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro, democracia correndo perigo, não só a democracia do Brasil, mas da América do Sul. Ele cortou os laços com a Argentina, né? Era o maior produtor, o maior consumidor do Brasil. Atacaram a China, que era o maior cliente do Brasil. Então, existe toda uma questão geopolítica que nós estamos incluídos, né? E o povo vendo novelinha, né? Da Globo. Né? O povo assistindo Jovem Pan, né? Que foi a maior incentivadora, fomentadora. E os youtubers, né? Aí chega o Ano Novo, é aquela mentira, aquela representação. Não em todas as casas, que é bonito o Natal, Ano Novo, é lindo. E ninguém está falando de não consumir, nós temos que consumir mesmo, tem que ter coisas boas, mas não se tornar fascista. Então é uma questão de subjetividade. Sujeição econômica? Não, mas nós queremos casa boa, nós queremos coisas boas, roupas boas, mas não que eles façam a nossa subjetividade. Então eu diria que o Antiédipo, que seus autores, me perdoem, é um livro de ética, o primeiro livro de ética que se escreveu na França depois de muito tempo, e talvez a razão pela qual o seu sucesso não é limitado é um leitorado particular. Ser anti-Édipo tornou-se um estilo de vida, um modo de pensar e de vida. Vejam só isso. Não precisa ler o anti-Édipo, não precisa saber de Freud, de Lacan, de Nietzsche, né? Ficar fazendo curso. É a sua postura no mundo. A sua subjetividade ela vai ser reprodutora de tudo isso que está aí, ou você vai fugir e produzir linha de fugas? Como fazer para não se tornar fascista, mesmo quando, sobretudo, quando se acredita ser um militante revolucionário? Como liberar nosso discurso, nossos atos, nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como expulsar o fascismo que está incrustado em nosso comportamento? Os moralistas cristãos buscavam os traços da carne que estariam alojados nas redobras da alma. Deleuze e Guattari, por sua parte, expressam os traços, signos mais ínfimos dos fascismos nos nossos corpos, nas nossas atitudes, o que você veste, o que você consome, o que você, Maria, vai com as outras em termos de consumo, em termos de moda. Então, prestando uma modesta homenagem a São Francisco de Sales, se poderia dizer que o Antiédipo é uma introdução à vida não fascista, porque o São Francisco de Sales escreveu Introdução à Vida Devota, né? Então, como é que você lança numa vida filosófica, numa vida revolucionária, numa vida antiedípica? Você se lança num sofrimento e numa alegria, é uma questão trágica. Então, não é só a história dialética que vai te levar para um desenvolvimento do espírito a uma totalidade, onde a violência tornar-se-á discurso, conceito. O próprio Deleuze fala para o Eric Velho, mas você quer violência maior do que o discurso? Do que a razão? Agora, é preciso pensar uma violência, entre aspas, que é aquilo que estremece o nosso espírito, o nosso pensamento, e nós somos forçados a pensar e construir conceitos.
É a quebra da recognição, não é quebrar palácio, não é quebrar nada disso, não. É quebrar em nós o fascismo. Então, esses caras aí, eles vão desaparecer. Agora, é preciso rever a história e sem anistia para torturador, todos esses militares torturadores, parar de fazer, e não pode aparecer mais em mídia, em lugar nenhum, cântico de louvor de torturador, como é feito no Brasil. É preciso acabar com essa conivência, isso é fascismo. Que o Guattari fala, isso aí é o universo incorpóreo do fascismo. Essa arte de viver é contrária a todas as formas de fascismo, que sejam elas já instaladas ou próximas de ser, é acompanhada de um certo número de princípios essenciais, que resumiria da seguinte maneira, se eu devesse fazer desse grande livro um manual, uma guia da vida cotidiana. Então, Foucault, ele pensa muito a questão da ética nos seus últimos textos, chamado História da Sexualidade, onde ele vai escrever sobre a subjetivação. É preciso ter uma subjetividade autônoma. É preciso retomar os autonomistas italianos, os situacionistas, né, de Guy Debord, as feministas italianas de Carla Alonso, né, e muito mais, né, Angela Davis, Bell Hooks. Né. O Cláudio Piano sempre nos ensinou isso, e o Guattari, o Deleuze e o Foucault também falam da Angela Davis, e o Deleuze fala. Quando ela estava sendo julgada, o jurista perguntou, mas por que você faz isso? Porque eu amo a revolução, dizia ela, preta, Black Power, né? Filósofa. Eu amo o desejo revolucionário, dizia ela. É tudo uma questão de desejo. Né? E falando em desejo, nós temos, a partir do Antiédipo, do primeiro capítulo do Antiédipo, Máquinas Desejantes, o coletivo Máquina Desejante na Índia, em Assam e Guwahati, né? Onde eles têm um coletivo, onde eles têm uma barca, que eles pegam uma barra, um ferry, boat, e chama de periferry. E transformaram aquele periferry num espaço público. É isso que esse cara quer acabar, o espaço público da discussão. Acabar com a democracia é acabar com o espaço público, com tudo aquilo que é público, eles querem privatizar tudo. Então, liberar a ação política, ou libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. O comunal, né, aquilo que é comum, virtual, né, eles falam tanto de comunismo. Comunal é a divisão, é a distribuição, é a repartição dos potenciais. Né. É espalhar o povo no território sem dividi-lo, sem esquadrear o espaço, e distribuir o pão, a comida, a água, o vestuário. Né. Fazer crescer a ação, o pensamento, os desejos de proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por divisão e hierarquização piramidal. Libere-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental, por muito longo tempo, sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefiro o que é positivo e múltiplo, a diferença em uniformidade, o fluxo das unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Então, gente, uma máquina como essa máquina desejante indiana, eles pegam uma usina termonuclear e mostram como a relação homonatura, o homem e a natureza produzindo artifício, produzindo o próprio transcendental, o próprio coletivo, ele é artificial. Produzir de modo que uma usina termonuclear desativada, que é um duto de uma máquina social, uma máquina humana, ela começa a ser invadida pela própria máquina da natura. E aí é o que o esquizo vê, né? O desenvolvimento das máquinas e a natureza e a indústria se conectando em artifício, né? E em modos que são modificações da natureza, e os resíduos, né? Passando pela usina termonuclear, né? Os resíduos da indústria, né? Que vêm da própria natureza, e eles fazem um filme ou uma instalação chamado Resíduo, que é muito bacana, né? Esse coletivo. Né? E esse coletivo nós podemos ver aqui, ó. No site, nós temos que... Depois eu mostro, um coletivo que eles produzem, né, não só filmes, mas instalações. Né, e o espaço
público ele está ali, né, sendo construído. Então, ó, não existe um mundo, um sensível dado. Tudo é produção. Então, o sentido de mundo não é o tempo ou o Dasein como sentido de mundo. O ser do sensível, o sentido do sensível, do ser sensível é produção. Isso está no antiédipo. Então, os 3 problemas que o Guattari coloca, e que o Deleuze coloca muito bem, como levar processos revolucionários para a clínica, e como fazer que a clínica ela não seja uma clínica fascista. Como levar o desejo e as questões dos analisadores de uma esquizoanálise, de uma transversalidade para instituições, para não permitir que na PRF os caras matem mais as pessoas sufocadas no camburão. E nas forças militares, esse cara numa mamata aí terrível. Tem que fazer uma seleção pelas potências, como diz o Deleuze. O que o Guattari e o Deleuze falam, a seleção pela potência de Spinoza, Nietzsche, estoico, e não só uma seleção da pretensão, essa pretensão branca, pretensão fascista, homofóbica. Né? Eles querem quebrar tudo, isso é a paixão de abolição. Está lá no antiédipo, o desejo é liberado pela morte, quando os fascistas começam a estudar o desejo. Então, não é à toa que o nosso querido Foucault nos mostra justamente essa questão de liberar o desejo, fazer crescer a ação, o pensamento, os desejos, proliferação, justaposição, disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização. Então, o que é ser antiético? Esse coletivo é justamente um coletivo da máquina desejar, que nós vemos nos sentidos do cinema. Um trabalho, um site mesmo sobre vários artistas de cinema, diretores, e você tem aqui, ó, rumores deleuzianos, resíduos da Índia. Então, isso aqui é uma usina termonuclear. E tem os trabalhos que eles falam no ferry boat, chamado periferia. Então, isso não vai aparecer nunca em mídia, os canazinhos despóticos das megas máquinas deleuzianas, guattarianas, que não pode deixar de estar em tudo. Existe muito nesses estudos de Deleuze e Guattari, e também de Spinoza. A questão é que nós não podemos ser isentos de crítica, não temos que fazer autocrítica e combater a nós mesmos. Então, Foucault ele vai dizer, né, tem o limite, a castração, a falta, a lacuna, que o pensamento ocidental, por um largo tempo, sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefiro o que é positivo e múltiplo, a diferença, a uniformidade, o fluxo às unidades, os gerenciamentos móveis aos sistemas. Considerem o que é produtivo, não é sedentário, mas nômade. Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável, como o fascismo do Brasil e esses covardes, né, que tomam política. Isso é o capitalismo. Isso é a axiomatização. A praga, aquela praga que chega, aquela praga gaúcha, a praga gaúcha, onde chega, desmata tudo e produz soja. Aquela praga que vem do Rio Grande do Sul. Né? É a ligação do desejo. Que existe lugar onde tem mais fascistas do que o Rio Grande do Sul? Santa Catarina, Paraná. Né? É a ligação do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas de representação que possuem uma força revolucionária. Não utilize o pensamento para dar uma prática política um valor de verdade, nem ação política para desacreditar um pensamento como se ele fosse apenas pura especulação. Utilize a prática política, diz Foucault, como um intensificador do pensamento e análise, como um multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política. Então, é pensar o processo como produção, consumo e registro, a natureza e o homem como processo, homem-natura, e não fazer do processo uma meta. E os 3 problemas, como introduzir a clínica do inconsciente maquínico na política de esquerda, na dialética hegeliana, impotente, amordaçada, que espera o momento em que haja uma transformação pelas contradições, que a violência se torne razão. Aí isso é papo para banho e dormir, meu irmão, tá?
A questão é como você vai pensar Spinoza, Deleuze e Guattari em conjunções com as vozes de autorreferência. Não adianta vir com cânones filosóficos, né, para querer falar mal de Deleuze e de Guattari, porque eles não concordam com a diferença pensada por Hegel, que é idealista. Né? É simplesmente vão pensar a diferença de modo materialista, como produção. Né? A questão não é contradição, a questão é produção. O que nós produzimos? Né? Agora, não tem um marxista, ou melhor, não tem um hegeliano, um cânone hegeliano ou um psicanalista que não seja bilionário ou trilhardário. Né? Que não more no Morumbi, que não more nos Jardins, no Leblon. Né? Não tem um psicanalista que não tenha grana no Chase Manhattan Citibank. Né? Não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é preciso é desindividualizar pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas uma constante geradora de desindividualização. Não caia de amores pelo poder. Se poderia dizer que Deleuze e Guattari amam tão pouco o poder que eles buscaram neutralizar os efeitos de poder ligados a seu próprio discurso. Por isso, os jogos e as armadilhas que se encontram espalhados em todo o livro, que fazem de sua tradução uma verdadeira façanha, mas não são as armadilhas familiares da retórica, essas que buscam seduzir o leitor sem que ele esteja consciente da manipulação e que finda por assumir a causa dos autores contra a sua vontade. As armadilhas do antiético são as do humor. Gente, eu considero que domingo, 8/1/2023, é o ponto de inflexão de virada para uma potência de pensar e agir nesse Brasil. Dividiu-se, são duas linhas, são duas artes. Ou nós temos uma vida não fascista, como Foucault fala, ou então nós vamos ficar na propagação e na fomentação do fascismo. Então é preciso rever todas as nossas considerações a respeito de tudo e o nosso posicionamento no mundo enquanto leitores desses autores. Né? E qual é o nosso investimento que nós vamos fazer daqui para frente a nível comunal? Como é que nós vamos conviver? E aí vem a possibilidade, pós mídia, como é que nós
Adicionamos. A máquina caiu, voltamos. Então, sempre existem percalços. Agora, essas plataformas, elas colaboraram, de certa maneira, para todo esse estado de coisa, para todo esse fascismo que nós estamos vendo em torno de nós. Né? Ninguém é idiota para não pensar nisso. Né? Então, gente, o século XXI é um século da colonização do cérebro. Tudo isso se dá em torno de processos de guerras híbridas, geopolíticas. Né? E aqui no Sul, a partir desse acontecimento, tudo é orquestrado por força e beijos. Né? Vocês sabem disso. Né? Então, não podemos estar de modo passivo, achando que tudo isso aí vai ser resolvido de um modo sem confronto de forças. Né? E aí você nada melhor do que becaria dos delitos e das penas do século XXI, né? E a questão da justiça cibernética, e ver como é que o desejo e a lei eles estão sempre compactuando. Né? É aquela coisa, deseja-se tudo que é proibido porque a lei é um produto do desejo. Né? Então, milhões de assassinatos, né, já ocorreram, né, e a política ela é assassinada no Brasil, né, e essa invasão foi mais uma amostra desse assassinato, né, dentro de um regime que é dito democrático, né, que é um regime que não é um regime dito um regime voltado para o comunismo, né, mas para o neoliberalismo, e o que nós vemos é justamente essas cenas, né, que são cenas que elas nos remetem a um passado, a um flashback. O que os pretos sofreram? O que os pretos sofreram? Né? O que os escravizados sofreram, os índios de espanhola? Eles abriam o corpo das mulheres e mostravam o coração batendo, falavam para as mulheres, olha, quer ficar dessa maneira? É assim. Então, agora, existe uma questão que é a produção de sentido. Nós caímos, né? E para não cair, e para o Foucault diz, não caia de amores pelo poder. Diz. Então, se você não cai de amor pelo poder, diz ele, poder que Guattari tampouco, porque eles buscaram neutralizar os efeitos, jogos e as armadilhas que se encontram espalhados em todo o livro, que fazem de sua tradução uma verdadeira façanha. Mas não são armadilhas familiares da retórica, essas que buscam seduzir o leitor, sem que ela esteja consciente da manipulação e que finda por assumir a causa dos autores contra sua vontade. A Nova estava perguntando, estava brigando aqui na live, sim, brigando contra os fascistas, contra o capitalismo. E não com Foucault, Deleuze e Guattari. E conosco mesmo, né? O quanto de mole nós damos para tudo isso. Né? Não adianta dizer que estuda Spinoza, Deleuze e Guattari, ficar postando no Facebook. Né? Nós falamos para nós mesmos. É uma mentira dizer que existe uma introdução ao antiético, uma introdução à vida não fascista. Sem nós não fazemos nada para isso. Né? Então, as armadilhas do antiético são as do humor. Todos convidam a se deixar expulsar, a despedir-se do texto batendo a porta. O livro faz pensar que é apenas o humor e o jogo aí, onde, contudo, alguma coisa essencial se passa, que é da maior seriedade, a atenção a todas as formas de fascismo, desde as colossais, que nos rodeiam e nos esmalam até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania de nossas vidas cotidianas. Né? É o que o Levinas fala, a questão é o outro, uma ética da alteridade, quando ele se coloca contra Heidegger e a ontologia fundamental de Heidegger.
Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável, a ligação do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas de representação que possui uma força revolucionária. Não utilize o pensamento para dar uma prática política um valor de verdade, nem ação política para desacreditar um pensamento como se ele fosse apenas uma pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento e análise. Seja um analisador e não um analista. A análise que ele está falando aqui é a esquizoanálise, como multiplicador das formas dos domínios de intervenção da ação política. Então, os 3 problemas que Deleuze vê e que ele sublinha e coloca no prefácio de psicanálise e como eles falam das 3 definições de processo, do desejo como produção. Não exija da ação política que ela lê do indivíduo. Tal como a filosofia o indivíduo é o produto do poder, tanto com aço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização e desbloqueio das singularidades. Agora, o Foucault ele está fazendo política, o Deleuze e Guattari também, macro e micropolítica. Então, assim, tudo isso é fruto de eleições. Então, como o Foucault ele se posiciona face a essas questões, né? Face às questões políticas. Então, existem discussões, os intelectuais do poder. Deleuze e Foucault dando uma entrevista. Né? Mas existem outros, como eu até compartilho aqui, ó. Até compartilho. Nada sobre suas primeiras reações, você não quis responder, mas hoje você se sente mais à vontade para falar. Com efeito, eu considero que votar é em si uma maneira de agir, depois que se está no governo, de agir à sua volta. Agora é chegado o tempo de reagir a isso que começa a ser feito. De todo modo, é preciso considerar que as pessoas são maduras o bastante para se decidir sozinhas no momento do voto e para se alegar depois, se for preciso, parece-me, aliás, que elas estão bem esclarecidas. Então, quais suas reações hoje? 3 coisas me surpreendem. Depois de uns 20 anos, uma série de questões foi colocada pela sociedade mesmo. E essas questões, durante muito tempo, não foram admitidas na política séria e institucional. Os socialistas parecem ter sido os únicos a perceber a realidade dos problemas, fazer eco, o que, sem dúvida, não foi estranho à sua vitória. Em segundo lugar, em relação aos problemas, penso mais na questão dos imigrantes. As primeiras medidas, as primeiras declarações estão absolutamente conforme a isso que poderia chamar uma lógica da esquerda, pela qual Mitterrand foi eleito. Então, gente, é preciso pensar, né, como é que nós vamos conduzir nossa prática a partir do dia 8, né, em termos políticos. Né. Em terceiro lugar, o que é mais notável, as medidas não vão no sentido da opinião majoritária, nem sobre a pena de morte, nem sobre a questão dos imigrantes. As escolhas não seguiram a opinião mais corrente. Veja que maluquice que se pode dizer sobre a inanição de todas as questões colocadas no curso desses últimos 10 ou 15 anos. Isso que se pode dizer sobre a inexistência de uma lógica de esquerda na maneira de governar, isso que se pode dizer sobre as facilidades demagógicas das primeiras medidas que seriam tomadas. Então, a esquerda ela precisa se reestudar, né? Se autoavaliar e ver as contribuições daqueles que estão pensando o desejo social, né? E pensar uma ética não fascista. Né? Então, é preciso pensar os imigrantes, a justiça, o governo tem ancorado 2 decisões nos problemas realmente colocados, ao se referir a uma lógica que não vai no sentido da opinião majoritária. Gente, eu falei do Sul, né? Eu não estou dizendo que todo mundo do Sul é fascista, mas eu estava vendo no outro dia um canal de salto, né? Eu gosto muito de ver a questão geopolítica, geofilosófica da América Latina, né? Sempre gostei dessas questões de geografia, né, de história, né, e geofilosófica, sobretudo, no canal de salto. Eles estavam transmitindo alguma coisa que é muito bacana. Tem uma cidade na Argentina, ali Entre Rios, quer dizer, é muito próximo. A Argentina e o Uruguai tem os rios do sul ali, né? Então, você vai encontrar uma cidade chamada Gualecachu.
E você vai encontrar uma outra cidade chamada Salto. Salto é no Uruguai, Gualeguaychú é na Argentina. Em Gualeguaychú tem um carnaval, é a coisa mais linda do carnaval deles. E, de repente, passa lá uma escola que eles chamam... como é que eles chamam? Tem um nome lá, né? Empossado, uma coisa assim. Que é as músicas, né? Músicas com orquestra, com banda, e tem outra que é samba. Samba mesmo, né? Olha só como é que são as questões. E aí tem uma fronteira Uruguai e Brasil, que é Santana do Livramento e Rivera. E aí eu estava vendo ali o Carnaval de Artigas, que é uma cidade também, né? Tem o Carnaval no Uruguai. E aí você vê, tem a escola de samba, o ensaio da escola de samba e de samba enredo, né? E aí o nome da escola Acadêmicos, né? E aí quando você vai, cara, os caras, é samba puro, a escola de samba. E aí a apresentação, olha essa coisa engraçada, a apresentação, aí vem uma mulher com a santa, aí toca uma música, Roberto Carlos cantando. Roberto Carlos cantando, encha com seu manto de amor. Aquelas questões. E aí é todo um ritual. Aí eu falei, pô, aí aparece, não, primeiro uma mulher falando espanhol. Aí vai falar presidente da escola, também espanhol, uruguaia. Aí vem uma mulher e todo mundo abre, e ela toda de branco, e a imagem da santa, e o Roberto Carlos cantando. Aí daqui a pouco começa a vir a bateria. Aí é uma música brasileira falando de Menininha do Cantuário. Olha só. Isso na fronteira do Uruguai com o Brasil no sul. O que é isso de não uma produção estética, do sensível, da subjetividade? Né? Como se explica isso? Né? Então, a questão do desejo, ela deve ser estudada num vínculo com o social, né? E mediante os 3 problemas da produção, né, de sentido, produção de processo entre os grupos revolucionários e isso é análise institucional, primeiramente, né? E como nós falamos no Guattari, né, o Guattari, ele é um dos criadores da análise institucional, né, e da esquizoanálise também, junto com Deleuze, né? Então, ele diz, né, que ele criou esse termo, né, análise institucional, e psicoterapia institucional, ele passou por todos esses caminhos, né? E que ele com o Deleuze chama de esquizoanálise, mas esse termo estiver muito batido, né, esse termo ele vai passar para um outro conceito, uma nomenclatura. Mas a questão é a atividade, a atitude, tanto do analisador na instituição. Porque a questão não precisa ser um indivíduo analista, mas um próprio grupo que vai cartografar os desejos, né, os investimentos de desejo que passam pela instituição. Então, trabalhar com Deleuze, com Guattari, com Foucault, também fantástico, junto da Guwahati e da cidade de Guwahati, da região nordeste da Índia, de Assam, e ver como é que os coletivos produzem com Deleuze e Guattari. Tem muito mais coisa bonita para nós fazermos nas nossas falas esquivas, trazer o Pedro Paulo para encher dos seus livros, pensar o simpósio Instalação Cláudio Piano e trazer muitas outras problematizações coletivas.